A paz do Senhor, estrelas. As guerras espirituais, elas são tão grandes que tudo que você vai fazer parece que não vai dar certo, não é verdade? Olha só, observa. Eu venho aqui falar de uma guerra espiritual que não tem nome. Esta guerra, ela é a sua. Você sabe que guerra você está enfrentando hoje. E sempre que você tenta organizar tudo para começar a romper com essas tuas limitações, que são essas guerras que te impedem de vencer, as batalhas espirituais se intensificam, porque quando você entra em guerra espiritual, para você vencer esta guerra interior, você precisa entrar em batalhas. Estas batalhas, elas não é contra você mesmo. Estas batalhas são contra principados e potestades. Você já parou para pensar, a minha guerra é nesta área, ou a minha guerra é naquela área? Talvez a sua área hoje seja no seu interior, com você mesmo, algo que você não conte para ninguém. Talvez a sua batalha seja para a conversão de um filho, talvez a sua guerra seja para você vencer uma pornografia, talvez a sua batalha seja para salvar o seu casamento, talvez a sua batalha seja para você vencer profissionalmente, mas eu também venho falar hoje aqui para você sobre oração. Satanás, ele luta contra a minha e contra a sua vida. Por quê? Porque ele não vai deixar você vencer. Satanás por si só, ele não quer que você vença. Por quê? Porque guerras e batalhas fazem parte da nossa vida. Aqui nesta terra, neste mundo, jaz no maligno. As nossas lutas, nós só vamos vencer naquele grande dia. Eu quero ler para nós mais uma vez hoje em Efésios. Nós vamos falar hoje sobre oração, para você entender que nada nesse mundo é vencido se não for no joelho, se não for na oração, se não for na busca. Por quê? Porque principados e potestades, eles lutam contra nós nas regiões celestiais. Você está entendendo? Aqui na atmosfera, eles estão ao nosso derredor. Você está entendendo? Veja bem. Efésios 6:18. Olha só, orando em todo tempo, toda nossa oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. Você está entendendo, estrela? Olha o quão importante é a oração na nossa vida. Batalhas espirituais, guerras espirituais, nós vamos ter todos os dias, nós vamos ter todos os momentos das nossas vidas. As nossas guerras, eu tô falando de uma guerra que ela não tem título, é a tua guerra, é o que você está enfrentando hoje. Deus quer falar com você hoje sobre a sua guerra. Eu não sei qual é o que você está enfrentando hoje, mas do que eu sei é que você está enfrentando algo, e talvez esse algo você não está conseguindo vencer. Por que você não está conseguindo vencer? Porque são guerras, e guerras são interiores, batalhas são externas, guerras são internas, porque você guerreia contra o seu próprio espírito. Por quê? Porque o nosso espírito não quer que nós nos colocamos em um posicionamento ao qual Deus vai guerrear conosco e vencer as nossas batalhas contra o inimigo. Por quê? Porque as batalhas que nós enfrentamos não são nossas, elas são contra principados e potestades, e quem vão vencê-las é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Mas nós só vamos vencer quando nós nos colocarmos em um posicionamento. Então o nosso espírito que guerreia as nossas guerras espirituais internas, ele não quer que nós nos colocamos na posição, porque a posição, existe um posicionamento, e para Deus entrar nas nossas batalhas, nós precisamos nos posicionar. Eu sei que a tua guerra é intensa, a tua guerra ninguém entende, mas
Para alguém te entender, basta você se posicionar. O próprio Deus, se precisar, ele desce para te socorrer. O Espírito Santo de Deus, ele não vai se limitar. O ouvido dele não está agravado para que ele não possa ouvir o teu clamor. Você sabia que Deus, ele está só esperando você clamar a ele, porque lá em Jeremias 33:3 vai nos dizer: clama a mim. Clamar é gritar. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que tu não sabes. Muitas vezes nós ficamos ali no nosso interior, no nosso íntimo, só com o nosso pensamento, sofrendo as nossas guerras interiores, mas não verbalizamos o que queremos. Mas se nós entrarmos aqui, em oração no Espírito, você já vai entender que são guerras espirituais. Verbaliza na oração e no joelho, você vai ver que Deus vai enviar anjos ao nosso respeito para guerrear a nosso favor. Você está entendendo? Então assim você vai poder vencer a sua batalha. Ah, missionária, mas eu estou clamando pelo meu filho e ele não sai das drogas. Calma, ainda não chegou o tempo do Senhor na vida dele. Talvez Deus está esperando aquele momento que Deus quer capacitar ele num nível que talvez a missionária Vitória não foi capacitada. Talvez ele vai fazer coisas que eu não farei. Você está entendendo? Porque o meu deserto foi 20 anos na química. Ah, mas a minha filha, ela está separada do marido. Eu quero que a restauração do casamento dela. Calma. Se foi constituído na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, sua morte vos separa. A menos que eles não queiram. Porque Deus também, ele não é mal educado. Ele respeita decisões. Nós temos que entender os limites de Deus também em nossas vidas. Nós temos que entender também o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender também o querer de Deus na vida, o querer das pessoas. Aí sim Deus vai intervir dentro de cada situação. Você já parou para pensar que Deus pode estar esperando você mudar o teu comportamento com esse teu esposo para poder restaurar o teu casamento também? Já parou para pensar que Deus está esperando você começar a orar e jejuar para Deus te libertar da pornografia? Eu venho hoje aqui falar de uma guerra espiritual que não tem título. Esta guerra é sua. Você está entendendo? Então Deus quer trabalhar em todas as nossas vidas, em todo ser humano. Só que nós é quem temos que dizer para o Senhor, dentro das nossas guerras: Senhor, eu preciso vencer isto, eu quero vencer naquela área, eu quero romper nessa área, eu preciso de uma libertação, eu quero uma cura física, eu quero uma cura espiritual. Então você sabe qual é o nível da sua guerra hoje, e Deus também sabe que você luta as tuas guerras contra um principado e uma potestade. Então Ele vai enviar anjos a teu respeito. Ele mesmo vai descer para guerrear a teu favor. Você está entendendo, Estrela? Veja bem aqui o que diz Efésios 6:18 que acabamos de ler. Olha aqui, orando no Espírito. Nossa guerra contra as forças espirituais de Satanás exige persistência e intensidade na oração. Aqui você já entendeu que você não pode parar de orar. Por quê? Por que, missionária? Por quê? Porque Deus, ele quer que você clame a Ele todos os dias. Porque você não vai vencer sem ter uma comunhão com Ele. Você não vai vencer as tuas guerras com o maligno sem ter um posicionamento com Deus. Por quê? Porque entrando num posicionamento de retidão com o Senhor, você vai ter intimidade com aquele que vai guerrear por você. Você vai ter intimidade com aquele que vai enviar anjos para guerrear por você. Você mesmo por si só não consegue fazer nada. Mas o Espírito Santo de Deus faz tudo por você. Deus, ele envia anjos para você, para guerrear por você, para solucionar os teus problemas. Mesmo que você esteja pensando que não está acontecendo nada, mesmo que você esteja olhando, o teu cenário não condiz com vitórias, mas Deus já tem preparado o momento de derrotar as forças do maligno, de aniquilar as forças das trevas. Ah, mas eu não venço faz anos. Você sabe quanto tempo eu lutei para vencer a química? A pornografia? 20 anos. E se Deus não usar de misericórdia para a minha vida e eu não me manter no posicionamento, eu volto para o mesmo lugar. Por quê? Porque estas são as nossas guerras, as nossas batalhas espirituais. Então nós temos que entender que o posicionamento e descendo na oração faz toda a diferença. Veja bem, olha aqui, isso intensifica, isso significa orar no Espírito em todo tempo, isto é, em todas as ocasiões, com
com toda a oração, ou seja, em todos os tipos de oração. Orando, toda a oração Deus recebe. Oração em espírito, oração de joelho, oração no trabalho, oração em pé, onde você chorando no chuveiro, Deus ele te escuta. Ele sabe da intensidade da sua guerra. Olha só, veja bem, por todos os santos, com toda a perseverança e súplica. A oração não deve ser vista apenas como mais uma arma espiritual, mas como parte do conflito propriamente dito. Nós literalmente batalhamos em e através da oração. Em oração e através da oração. Enquanto trabalhamos juntos com o próprio Deus para alcançar a vitória, para nós mesmos e para outros. Como eu sempre digo, às vezes você não está buscando algo para você. Às vezes você está buscando algo para alguém da sua casa, para alguém da sua família. Então Deus, ele entende a sua busca. Por quê? Porque às vezes Deus está te usando, Deus mesmo está te usando como um canal de intercessão para aquela pessoa que não consegue se levantar. Eu, por exemplo, eu entendo que a maior batalha espiritual quando eu estava lá no mundo era a pornografia, a química. Mas a química era o que aparecia, mas a pornografia é o que eu tinha no oculto e no escondido. Então Deus usou pessoas para orar e Deus me libertar na área da química. Mas Deus alcançou a pornografia por causa da intercessão de muitas pessoas. Veja bem, olha aqui, ó, do próprio Deus, para alcançar a vitória para todos, mesmo para outros. Deixar de orar diligentemente com todos os tipos de oração, em todas as situações, é se render ao inimigo. Então nós temos que orar constantemente. Porque quando nós deixamos de orar, nós nos rendemos ao inimigo. Nós mostramos que nós fracassamos. Nós mostramos que nós desistimos. E ele mesmo, ele está ali. Ele está olhando, ele está esperando só você sair do posicionamento, porque ele conhece quando nós estamos numa busca constante, e ele também conhece quando em algum momento nós pensamos em desistir. Por quê? Porque as nossas expressões do corpo também falam, o jeito que nós agimos no nosso dia a dia fala por si só. E Satanás, ele é um ser poderoso, ele não tem todo o poder, mas ele é um ser poderoso. Você está entendendo? Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Eu venho hoje falar de uma guerra, vou repetir, eu vou falar de uma guerra espiritual hoje, que ela não tem título. Você sabe qual é a guerra que você está enfrentando. Deus me impele a voltar a falar sobre guerras e sobre batalhas espirituais, porque eu sei que tem guerras que eu nunca vou saber que você passa. Eu tenho vontade de falar coisas aqui que eu cometi, pecados que eu fiz quando eu estava no mundo da química, no mundo das drogas, no profundo, que eu sei que você nunca vai cometer esse tipo de pecado. Eu sei que você nunca fará, mas talvez eu seja a única aqui que fiz isso, mas porque eu, por saber e conhecer a palavra do Senhor, de geração em geração, são pecados e maldições hereditárias. Enquanto se repetir, Deus vai nos alcançar. Por quê? Porque não é a maldição hereditária. Ela se repete porque Satanás, ele trabalha para que aconteça novamente. Mas quando você se arrepende e Deus traz a luz do seu conhecimento, você se arrepende, Deus visita aquela pessoa. Isso não impede que outra pessoa da minha família que esteja passando pelaquela mesma situação que eu passei, por exemplo, o mundo da química, inconscientemente Satanás implanta um projeto do mal e aquela pessoa venha fazer algo que eu já cometi. Então, mesmo sem saber, por quê? Porque Satanás, ele sabe trabalhar. Ele viu o que eu fiz, ele viu o que outra pessoa fez, ele pode impelir um filho meu a fazer, ele pode impelir um filho seu a fazer, mas a pessoa vai ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nos rendemos e nos arrependemos, Deus, ele nos alcança com o perdão. Por isso nós temos que ser cedil e nos arrepender. Por quê? Porque maldições existem. Por isso os pecados se repetem. Mas Deus, ele é misericordioso e ele nos alcança sempre. Toda a vida ele vai nos alcançar. Então eu venho dizer para você, não importa qual seja a sua guerra interior, não importa qual seja a sua batalha espiritual, não importa qual seja o exército de demônios que você está enfrentando,
Deus, ele está guerreando com você. A guerra é sua. Eu não sei qual é a sua guerra hoje, mas você, se quiser, pode deixar nos comentários. Mas Deus, ele vai te alcançar. Você vai ser liberto. Você vai atingir um nível que Satanás vai olhar e vai dizer: eu não alcanço mais. Ela venceu porque Satanás é um invejoso. Ele tem muita inveja. E quando você começa a vencer no mundo espiritual, Satanás começa a se sentir derrotado. Ele já sabe que você está rompendo e está alcançando aquilo que o teu coração sempre almejou. Por quê? Porque dentro da oração, é na busca constante, é na busca incessante que nós vamos alcançar um nível espiritual ao qual Satanás não vai nos alcançar mais. Você está entendendo, Estrela? Então eu quero liberar uma palavra hoje de vitória na sua vida. Eu quero liberar uma palavra hoje de libertação na sua vida. Eu quero liberar uma palavra hoje de avanço na sua vida, de conquista na sua vida. Por quê? Porque Satanás, ele não vai conquistar mais nada. Daqui pra frente é só derrota. Mas eu e você temos um palácio nos esperando. Eu e você temos o céu nos aguardando. Então não adianta Satanás lutar com os principados e com as potestades dele. Eu tenho aqui a receita para você seguir, a receita do jejum e da oração. Essa é a receita que dá certo, essa é a receita que funciona. Faz o teste, eu desafio você. Começa a orar 5 minutos, começa a orar 10 minutos, começa a orar 15 minutos, daqui uma semana ora 1 hora, daqui outra semana ora 2 horas, e Deus vai fazer milagres, prodígios no meio da sua família. Deus vai libertar pessoas, Deus vai libertar a sua vida. Você vai vir aqui nessa plataforma, neste canal, testemunhar bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida. Você vai dizer: verdadeiramente você tinha razão, missionária. O Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida e eu estou rompendo. O Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida e eu estou vencendo. Você vai entender que é só os poderes malignos, mas Satanás não é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ele tem tudo para nos oferecer. Ele tem patamares altos para você alcançar. Ele tem coisas grandiosas para você atingir. Ele tem tudo para entregar nas tuas mãos. Não deixa ele tomar um rumo na sua vida, se colocar na posição, entrar num posicionamento que Deus vai se agradar da sua atitude, e Deus vai entrar com uma intervenção divina nessa tua guerra espiritual que você está enfrentando faz algum tempo na sua vida e não está conseguindo vencer. Eu venho aqui dizer para você hoje: é possível sim. Você consegue sim. Deus, ele não está alheio ao seu sofrimento. Ele está esperando o seu posicionamento para começar a agir na sua vida. E se você começar hoje clamando, orando, eu tenho por certo que você logo, logo estará testemunhando com a sua boca que grandes coisas fez o Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Aonde quer que você está precisando que Deus entre com uma providência, você vai testemunhar, porque Deus, ele morreu na cruz para que eu e você possamos vencer tudo e todo o pecado desta terra. Ele já nos perdoou. Não tenha medo. Não tenha vergonha, conte para o seu pastor, busque ajuda do seu líder, porque tem alguém que pode te ouvir. Esse teu líder, ele pode te orientar. Você precisa de orientação de um líder, você precisa de ajuda, e continue na presença do Senhor, porque você vai colher o melhor da terra, você vai colher o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, Estrela? Eu quero te agradecer, pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém, se for possível, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.